Opa, pronto. De Tamo aí de volta. novo. Eu vi várias maravilhindas aí. Eu vi Karine, vi Amanda, vi Palomita, Tati, Claudinha, Tamires. Desculpa não falar o nome de todo mundo, mas é porque vai subindo, a gente não vai vendo. Juliana entrou aí agora. E que bacana, muitas mulheres. Isso Sim, é muitas importante, mulheres, sim, bacana. sim. Muitas mulheres. Os homens também precisam ouvir esses discursos, os homens precisam Aham, participar dessas rodas. Eu falo isso direto. A gente tem que assim, a mulher saber a condição da mulher é importante, mas a gente precisa começar a abrir essas rodas de diálogo também para os homens. E aham, também é importante ter homens falando do feminismo e homens falando dessa questão, porque é engraçado, mas você é aquele é apito de cachorro, sabe? A nossa voz ainda é infrassônica para muitos homens. Então tem muito aham, homem que não consegue ouvir o que a gente fala. Mas quando o uhum, homem fala pela gente em alguns espaços, para outros homens, numa mesa de bar, é verdade, numa mesa de bar e aham, tal, tem muito mais força, deixa de ser mimimi, quando um cara chega e fala pelo outro. Então fica aí também, se é. tiver mais meninos aí assistindo também, que comecem Eu a tô rindo reproduzir porque eu um nunca pouco. pensei nisso, mas enfim. Ah, interessante. Aí é bacana, porque. Aham, Mas é verdade mesmo, é verdade. sim, Se sim, sim. você tentar conversar com as meninas, elas vão falar isso. Assim, tem coisas que os homens eles não conseguem. Aí tem tal do mansplaining, meio não sei das quantas, que é meio interrupting, que é mais ou menos isso. É como se não ouvisse a gente. A gente tem que falar 3, 4 vezes às vezes para o cara. Ah, porra. E aí quando um homem fala, pô, legal essa ideia que você teve. Não foi ideia, a gente que falou, mas é bem doido isso, é É interessante. isso mesmo, né? Exatamente. É interessante isso para se ver. Então, assim, para a gente retomar o filme e falar um pouco sobre ele, assim, só para amarrar direitinho, para a gente encerrar. E claro que se alguém quiser escrever e falar isso, eu olhar, Uhum, concordar, discordar, dizer o que achou bacana, melhor nas cenas, qual foi a cena que tocou mais vocês. Eu gosto muito daquela cena delas bebendo, você falou, aham, dançando, leve, loucas. aham, Eu acho que também muita gente fica esperando uma relação lésbica entre as duas. Isso sim, aí eu ouvi também da outra entendi. parte. Então vão se pegar aí, ó, não sei o quê. O rapazinho que estava assistindo, o Eu menino sei como é. estava anotando. E aí eu falei, olha a questão eu falei, Aham, pô, nem tinha parado de pensar nisso. Olha que, como você falou, o recorte seu é diferente do meu. Então, talvez aham, os homens tenham percebido essa questão homerótica e como a maioria desses fetiches para o homem é muito interessante e já ficou nessa expectativa, ó, vai rolar alguma coisa ali entre aquelas duas. Então, a gente entender que quando ela vai embora, e aí é bem interessante. E assim, você falou das cidades. Eu não posso deixar que você falou qualquer cidade, né? Ali a gente viu Piauí, você viu aham, Jequié, a gente vê aham, Gongogi, a gente vê Biratá, a gente vê Barra do Rocha. Qualquer cidade ali do interior é aquela realidade. E principalmente para quem gosta de tomar cerveja, de dançar e tal, se sente representado por aquilo ali. E é muito bacana porque a liberdade ali delas serem, e aí é engraçado, porque, como de novo a gente fala, é o outcasting, são os marginais, são os párias, que têm o direito de se divertir, né? uhum, Não tem, salvo engano, acho que não tem, no filme não tem, mas geralmente é o viado, ou é a sapatão, ou é a puta. Então, assim, no filme ele coloca muito isso. Então, assim, não é todo mundo que frequenta um posto de gasolina de uma cidade, entendeu, Gil? Então, assim, uhum, só quando tá muito bêbado. Aí, quando tá muito bêbado, aí 3 horas da manhã, como é? À noite todos os gatos são pardos. Então, é uhum, maravilhoso isso. Porque aí você vê da High Society aham, até a galera do povão, né? aham, Todo mundo utilizado e aí todo mundo, ó, equânime. Então, ali tá todo mundo igual, porque tá todo mundo muito doido. Isso é uhum, interessante. Mas lá no filme, você vê que é o quê? Caminhoneiro, que é prostituta, que são pessoas mais vulneráveis peão. sociais. Então, peão, exatamente. Então, assim, é o povão, é o pobre, né? O vulnerável social. Mas é bacana esse recorte, esse insight me veio aqui agora. E esse processo de descoberta, como eu falei, para mim, o marco.
é o brinco, é quando ela chega realmente e ela encontra o brinco, coloca na orelha e pega aquela moto com o João, que a gente fica ainda no amor romântico, mas para mim ela ali já resolveu dentro dela, tanto que depois ela vai fazer a rifa depois disso. Então, assim, até o final a gente fica duvidando dessa rifa. Muita gente aqui, com certeza, achava que ela não ia dar, né? Eu estou usando um termo meio pesado. Consumar o ato, não seria o ato. Não... Exatamente, não, dá Mas buceta pode, mesmo. pode. Eu gosto de falar palavrão, eu gosto de chocar, eu gosto de falar desse jeito, para chocar, para desconstruir um pouco esse padrão normativo, estético, etiqueta de falar. Mas muita gente acha que ela não vai fazer isso, muita gente fica torcendo. Quando eu falo muita gente, é porque a primeira vez que eu assisti, com certeza eu devo ter feito isso também. Por que não foge com dinheiro antes? Qual é a obrigação dela honrar? Ela não está indo embora? Ela pega o dinheiro, pega, vai embora, foge e deixa o otário, o mané, Uhum. sem o sexo. E aí, olha como é forte pra gente ela ir lá e cumprir, ela dá o prêmio mesmo. E o prêmio é ela. E aí a gente vê, e que incomodação, não sei se causou nos homens a mesma incomodação e para as meninas também, que me causou. Mas assim, ela nua, despida, e, e aí, cara, muito assim, o cara pede para ela dançar. E aí a pessoa que estava comigo do lado virou e falou assim: Deus é mais. Um diabo desse dançar assim para mim, eu achava na hora. Porque você vai ver que ela vai totalmente sem vontade, ela quer se livrar daquilo ali logo. Aquilo ali é um massacre, aquilo ali é uma. Se fosse eu, fugiria, aquilo Anne falou. Exatamente. Eu achei que iria fugir antes. Aí todo mundo, as mulheres, pensam assim: não, ela vai fugir, ela vai. Porque pra gente. Olha que interessante, né? O fato dela ser, sei lá, estelionatária é menor, menos pesado do fato de ela ser puta. Porque ela dá o corpo, fazer sexo com uma pessoa sem vontade. E talvez aí seja uma construção, né? Porque ali, pelo estelionatário, ela poderia ser presa. Tudo bem que eu não sei se, legalmente falando, você não pode vender seu corpo. Então, não seria presa, porque o objeto, você não pode se beneficiar da iniquidade, da sua própria iniquidade. Então, é igual dinheiro de aposta. Eu não posso ir na justiça cobrar porque a gente estava jogando apostado pouco e você está me devendo R$ 3.000. Ou a gente apostou na rede de galo, você não me pagou, eu não posso ir na justiça porque é ilegal. Então, eu Uhum. só estou em lucubração aqui agora. Mas é muito mais aceitável ela ser estelionatária ou ela fugir, né? Do que ela dar o corpo para o sexo. E aí você vê também que ela não tem esse prazer. E aí também eu quero fazer um recorte importante. No caso dela, ela não teve, mas tem mulheres que gostam de ser putas. Eu sei que tem feminista que se pegar uma fala dessa minha, vai usar isso contra mim a vida toda. Mas tem mulheres que não tem esse problema. E aí o ser puta, Gil, também eu faço uma analogia ao ser puta lá atrás. Que o ser puta é uma ideia de emancipação, de ser livre. Porque quando a sociedade começou a nos adestrar, começou a nos fechar, nos docilizar enquanto indivíduos, que começou a fazer essa distinção entre homens e mulheres, nós começamos a ficar mercê dos homens. A única forma da gente se libertar de vocês era tendo vocês, mas tendo vocês como clientes. Olha que coisa doida. Então, quando a mulher ela abria a mão de ser filha de alguém, esposa de alguém, ela era relegada, ela era jogada à própria sorte. Então, um dos principais trabalhos, que se fala que a profissão mais antiga da humanidade é ser puta. Não sei se vocês já ouviram isso, Uhum. né? Porque é mais ou menos isso. A partir do momento em que se resolveu adestrar a mulher, e por isso que também eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, assim, se depois vocês soubessem disso, vocês nunca mais chamariam ninguém de puta. Porque as putas, e é por isso que eu gosto tanto da palavra puta e bruxa, exatamente, e hoje em dia, se me chamar de puta, juro pra vocês, o filho da puta, eu agradeço, ainda consegui ressignificar essa palavra de uma forma lindíssima, dentro da minha cabeça. Tem uma camisa, inclusive, que fala que eu sou puta. Tô tudo puta, inclusive eu, tenho orgulho disso. É por causa disso. Essas mulheres que ousaram ser putas, que resolveram ser relegadas à sociedade, que viveram à margem da sociedade, ou como curandeiras, como bruxas, ou como putas, foram mulheres que se recusaram a estar inconformadas, condicionadas ao establishment, ao status quo, ao patriarcado. Então, ao sair desse jugo, você vira o estigma, o paradoxo. Então, assim, o fato de ser puta era um mecanismo de ser livre.
né? Era a liberdade delas. Então, o fato de Hermila, nesse momento simbólico, ela escolher ser puta, ela vai estar se rifando, é a forma dela se libertar. Se libertar, e aí é que vem essa questão. O mais otimista fala, que eu acho que acredito que tenha sido seu viés, né? Sim, Pelo que sim, sim. eu percebi você descrevendo todo empolgado, pô, ela se livrou e tal, se emancipou. Já no meu é mais negativo, aquela questão, ela não está se libertando, porque ela continua mulher, ela continua pobre e ela continua mãe. Então, aonde ela for, ela vai estar angustiada porque o filho dela está com a avó. E aonde ela estiver, ela vai estar buscando dinheiro para ir para atender ao filho. Mas para onde ela for, e aí, ó, Gil, tu viu para onde tu ficou feliz, ó, Emancipação da Mulher, Ari, vamos botar o título Emancipação da Mulher. Aham. Ela foi para onde? Tu lembra para onde ela comprou a passagem dela? Para Porto Alegre, alguma coisa assim. Comigo, né? O sul do país, um dos lugares mais preconceituosos, conservadores, né? Bolsonaro está lá bombando, eu preciso falar disso também, não tem como, porque ele representa esses valores do capitalismo e do patriarcado. Então, o sul é um ambiente ainda muito preconceituoso. E aí, preconceituoso em quê? Além desse conservadorismo, sul e sudeste. Né? Eu tenho relatos lá de Minas, São Paulo e tal, mas sul e sudeste. Mas o sul, vamos lá, para onde ela está indo? Para ver se ela tá sendo. Já tô deixando Jorge triste. Jorge tava, pô, estragou Não, meu tô filme. sério. Não, eu tô brincando. Eu tô falando, já estragou meu filme, já tá me botando lá aqui, ó. Ela tá Não, indo. não. Ela tem semi-alfabetizada, né? Semi-escolarizada, mulher, nordestina, do interior do Nordeste, pobre, indo para esse espaço que é o Sul. Então, eu não vejo muito. Vamos torcer, né? Quem sabe? Se ela não casar com um homem rico, ó, o machismo, né? Vai que alguém se apaixonou, ó, o amor romântico voltando. Mas É. eu acho muito difícil ela conseguir. Se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Não, mas era só isso. É que, assim, quando eu pensei em emancipação e liberdade, esse processo de adquirir a independência, eu não pensei que fosse fácil. Assim, na verdade, o que me chamou a atenção foi o quão difícil é para a mulher. Porque para o homem seria simples. Ele bota o pé na estrada, né? O velho Jack Kerouac, on the road, pé na estrada. Pum, foi, acabou. Larga o filho, larga a família, todo mundo vai achar bonito. Ele pode trepar com o que ele quiser. Se ele rifar o corpo, todo mundo vai achar bonito. A culpada vai ser a mulher que comprou a rifa, não vai ser ele que está vendendo. Então, assim, para o homem, aquele processo todo seria muito fácil. Então, quando eu falei da emancipação dela, o quão penoso é, né? Foi isso que me chamou a atenção. Sim, Não sim. que a aquisição da liberdade fosse fácil, mas, na verdade, o quão penoso é esse processo para a Sim, mulher, sim. né? Tanto Assim, que tem que se rifar, né? isso, e o que eu achei que foi bacana do filme é que, assim, que no final ela não volta. Eu acho que ela voltar seria ela regredir, seria ela cair de novo naquele lugar. E ela não volta, ela vai. É E com deixa o todas final as em aberto. dificuldades. E Isso, deixa o com final em todas. aberto. Isso. Todas as dificuldades que ela vai enfrentar, mas ela encara aquilo. E as outras passagens, né? Que é da. Assim, que a sexualidade também não está muito. Tem os momentos tensos, mas não está muito numa coisa da culpa. Está numa tensão porque ela quer se libertar. Então é esse embate nela, quando ela quer se libertar tudo que vem contra. Mas ela vai adiante naquilo ali, ela não Não, fica, não bacana. volta atrás. Mas é isso, Exato. eu interrompi, Não, deixa você ótimo, falando mas aí que tá bom. eu fiz a provocação para você da questão do filme, da emancipação, mas assim, é interessante você falar, porque também nada do filme é exagerado demais, não existe essa glamorização do Uhum, sofrimento também, sabe? Tá, vou uhum. transar ali com vontade, mas peguei meu dinheiro, Isso, não é? isso, isso. Tem aquela coisa também dela ficar se lavando depois no banheiro, suja, Uhum, porque não tem aquela coisa do sexo, daquela demonização também, em relação ao fato dela ter vendido o uhum, corpo dela naquele momento. E aí, para fechar então, nessa leitura que eu faço, por mais que deixe essa obrinha aberta, então a gente pode ter esse viés otimista de ela se libertar,
mas dentro das estruturas sociais que hoje, de certa forma, eu me coloco para combater e para denunciar, eu prefiro olhar não para esse viés otimista, mas pelo viés pessimista. Ela é vítima da pobreza, ela é vítima do machismo, ela é vítima do patriarcado, e o fato de não interessa para onde ela vá, ela vai levar essas questões com ela, e aí ela está indo para um lugar muito mais hostil, que se a cidade já demonstrava essa hostilidade, lá dentro vão ser outros papéis que vão ser denunciados, e aí eu lembro hoje de uma conversa que eu tive essa semana com um amigo meu, gay, LGBT, que está fazendo doutorado no Sudeste, em Minas Gerais. E a gente teve uma conversa e ele me contou uma coisa interessante, que ele está sendo demandado lá não por ser gay. Esse papel gay dele não foi acionado. E era acionado aqui, de certa forma, mas era tranquilo. Mas por ser negro, sendo que ele, a cor de pele dele aqui, ele nunca foi negro. Olha que coisa interessante. Aham. Então, aqui ele nunca foi negro. Eu falei, cara, mas tu conversando comigo, tu já falou 10 vezes que tu é negro. Aí ele disse, não tá vendo, não, tô deixando meu cabelo crescer. Então, eu falei, sim. Aí ele foi me falar das frustrações que ele tá passando lá, do silenciamento. Lembra que eu te brinquei do negócio do apito de cachorro que Uhum. você falou assim, porém, eu nunca me perguntei, nunca me imaginei isso. Ele tá passando por isso também lá na questão de negro. Uhum. Quando ele fala no grupo de WhatsApp da universidade, as pessoas não respondem. Quando ele fala, ele é menosprezado pela fala dele. Então, é muito interessante quando a gente é minoria. E aí, talvez, Jorge, eu não sei como foi sua experiência em academias, em outros espaços, no Sudeste e tal, ou talvez você nunca tenha vivido isso, mas você talvez viva isso um dia por ser nordestino. E aí vai ser interessante. Talvez você nunca tenha vivido por ser homem, por ser cis, Uhum. por ser hétero. Mas talvez um Uhum. dia você passe a viver e você fala, porra, velho, é verdade, ó. Existe um silenciamento de casta quando a gente está diferente, quando alguém acha que Uhum. está diferente a gente. E aí, de ouvir e enxergar a gente. Então, É. é essa questão que eu falo. Então, quando ela vai para lá, ela já teve a dificuldade dela na cidade dela, quando ela vai lá para o sul, já vai ser demandado outros papéis. Além de ser mulher, que aí talvez também não seja tão significativo lá, eu não sei como é essa relação, apesar que os relatos que eu tenho do sul e do sudeste em relação a isso é que são machistas e muito, mas não vou generalizar também, que toda Aham. generalização é estúpida, É isso. mas é a questão de ser nordestina, de ser Também. nordestina. Então, eu acho que aí é mais um fardo, é mais uma bagagem. Eu sofri isso quando morei em São Paulo, Nani falando aqui. Eu sofri isso quando morei em São Paulo e estudei uma universidade lá. No início era muito criticada e ouvia piadinhas por ser baiana. Inclusive, as pessoas lá são coisificadas, você é chamado pelo seu apelido, o Uhum. baiano, o Paraíba, então é toda uma rotulação. Então, gente, é mais ou menos isso que eu enxergo nesse filme, né? O filme é maravilhoso, o filme é leve, o filme ele ele é divertido assim, e por mais que eu traga essas angústias em relação ao filme, o filme não me permite ficar nessa tristeza. O filme Sim. não me permite. Eu impus essa carga ao filme, mas quem assistiu ao filme, eu acho que está aí se sentindo bem. Talvez meio frustrada por não ter terminado com o João, mas eu acho importante a gente fazer esse recorte do capitalismo e do patriarcado, porque são dois recortes importantes no filme: a pobreza e a condição de ser mulher. Então, que a gente também perceba essa condição da gente na sociedade, né? Nós somos proletários, viu, gente? Por mais que a gente possa ter carro na garagem, que a gente possa ter uma casa própria, sabe? Sei lá, até uma Hilux, ou fazer até uma viagem para o exterior, a gente é povo, a gente é pobre, tá bom? Burguês é lá na casa dos milhões. É porque, Jô, a gente está passando por uma reforma tributária e a sugestão é que se tribute pessoas que ganham acima de 5 milhões, que ganham acima de 5 milhões de reais. Mas se a gente falar sobre reforma tributária para tributar os super ricos, é capaz desse pessoal aí de administração, alguns, não estou falando principalmente os homens, a mulher não, mas os homens, assim, tributar o quê, rapaz? A gente já paga muito imposto, é muito doido isso, entendeu? Essa alienação de papel que a gente tem também na sociedade é muito interessante. E aí eu vou ter que falar disso aí rapidinho, que é a mulher machista. É quando a gente é alienada da nossa condição. A gente tem que aprender a ser mulher. Olha que coisa doida, mas isso é verdade. Talvez as meninas concordem comigo. Porque a gente é criada dentro de uma sociedade machista. A gente é criada dentro de uma estrutura patriarcal. Então a gente aprende a pensar como homem. Pensar como homem como. A gente tem que atender os homens. A gente precisa ter
tudo nosso, toda a nossa construção é pensando em ficar mais bonita. Aí o pessoal fala assim, para que tu raspou esse cabelo, menina, que loucura e tal. É, Tu raspou para quê? Porque precisa ter uma finalidade. O capitalismo, a gente precisa ter uma finalidade para tudo. Tem que ter um resultado positivo em tudo. Então, é muito interessante porque essa construção nossa de ser mulher, se entender como mulher e estar confortável nesse papel também não é fácil. Todas nós aqui somos ermilas, todas nós aqui estamos com várias questões, né? Os caminhões, os trens passando, as motos passando. Muitas aqui são mães, muitas aqui são esposas. E você lidar com esses diferentes papéis nossos, essas diferentes demandas nossas, principalmente em relação aos homens em nossa vida, pais, irmãos, filhos, maridos, não é fácil. Então, eu quero agradecer aqui a todos que ficaram para assistir. Quero falar que foi um prazer novamente. Me chamem para mais coisas, gente, por favor, porque é tão bom trocar, aprender, discutir. E é isso. E estou aqui aberta se alguém quiser fazer algum comentário. Ou então, Certo. despedir. Vamos fazer o seguinte, eu vou abrir para o pessoal se manifestar aí, se alguém quiser comentar algo ou fazer pergunta. é, E aí, se não tiver, a gente faz dá uma sintetizada para encerrar. Mas vamos só ver aí. Obrigada, Amanda. A Amanda gostou da explanação. Pois é, uma Isso, troca. botou aqui. Não foi bacana porque as meninas foram comentando ao longo do processo, Aham, né? Foram falando, muitas acreditavam que ia ficar, teve a questão do estupro também, que foi muito forte, foi bacana elas fazerem essa distinção também. Então, eu acho que a troca já correu ao longo do relato. é isso. Mas é isso, eu achei o filme. Na verdade, a minha leitura otimista, ela não nega as estruturas. Acho que as estruturas elas estão. O que me chamou a atenção é como a Hermila se posiciona diante dessas estruturas e como o filme é construído colocando a Hermila como protagonista de sua história, com todos os embates. Sim, Então o filme ele é construído colocando como protagonista, inclusive, de um road movie, né, que quase sempre os protagonistas são homens, né? Então acho que a primeira não sei se o primeiro, mas é um dos poucos onde a mulher é quem protagoniza esses amores de beira da estrada, onde a mulher está protagonizando esses amores. Então foi isso que eu achei e assim e mostrou que a mulher ela também tem o direito de fazer farra, de sair com as amigas, a sem dar questão da explicação. sororidade, Tamires Isso. aponta aqui, desculpa te interromper, dentre todas as questões levantadas, o filme me trouxe uma mensagem bem bacana, o apoio entre as mulheres, né? Uhum, Ermila, tia, avó, a prostituta, que nos apoiemos mais e o tempo todo. Por favor, garotas. A gente precisa uhum, desconstruir esse machismo que existe na gente também. A gente precisa entender nossa sombra, vamos dizer assim, nossos defeitos e tal. E entender que a gente precisa se apoiar até para fazer a sociedade mais afetiva, mais amorosa, porque eu acredito que o nosso papel é esse. Os valores bélicos, competitivos, vêm muito do patriarcado, então a gente tem que fazer esse contraponto, e aí a sororidade, o amor, o cuidar, também é feminino. Não estou dizendo que não seja masculino, não estou fazendo uhum, generalização que todo homem é assim, mas são valores que são muito valorizados no capitalismo. A competição, a disputa. Então, a sororidade, essa empatia, o Ubuntu também, o Ubuntu, como alguns falam, é importante a gente trazer também para as nossas relações sociais. Ó, Karine aqui também chamou a atenção para a questão do filho, né? De que muitos não são contratados porque tem um filho, né? E como às vezes ela para se virar no centro, ela tinha que deixar o filho também em algum lugar. E talvez Ah, para ganhar a vida, para melhorar de vida no Sul, ela teve que deixar uhum, o filho. Então, assim, abandonar uma parte dela importante, né? Porque de vender ou rifar aquilo que é dela, o corpo, sem se importar com o uhum, julgamento das outras. E aí, Lani, exatamente. também é importante falar sobre essa questão, né? Que ainda pauta o nosso corpo, a questão do Uhum, aborto. A discussão do aborto, a gente não consegue nem fazer uma discussão profícua dentro da sociedade sobre o direito ao aborto. Na uhum, verdade, e aí o aborto perpassa várias questões, inclusive dentro do patriarcado do capitalismo. A mulher, ao longo da história,
ela teve o corpo dela narrado, pautado e estudado por homens. A medicina, Gil, sempre foi pensada por homens. Então, existia, depois que foram mulheres profissionais médicas, mas Uhum. cientistas, inventores, pesquisadores, eles eram homens. Então, até os instrumentos ginecológicos que são usados para o nosso corpo são, ó, criados lá no passado, que nos agride hoje em dia. Uhum. Todos esses instrumentos foram feitos e a gente não parou ainda para repensar e ver a possibilidade desses instrumentos. Você faz uma mamografia e diz que aquele negócio esmaga o seio de uma forma que a mulher sente uma dor terrível, não sei, já mudaram. Os instrumentos ginecológicos. Então, assim, o nosso corpo foi dito pelos homens, o corpo da gente foi estudado. Isso aí não fui eu, tive esse site, não, foi um café filosófico, teve uma semana das feministas, e aí uma pesquisadora falando sobre isso, que o estudo do nosso útero, do nosso corpo, foi feito por homens, até a questão do clitóris, então, de zonas de prazer. Então, de novo, é muito difícil para o homem, talvez, entender o corpo da mulher, porque ele não ouve ou não leu literatura na anatomia feminina pelo olhar da mulher. Então, isso também é interessante para a gente falar sobre essa Uhum. questão do direito ao corpo. Quando ela pega o corpo e ela vende, ela não vende, aliás, ela não vende, ela rifa, né? É tipo um leilão, ali ela vai, ela, não é um leilão também, mas ela rifa o corpo, ela rateia, e aí ela é dona de si. Então, o ser dona do nosso corpo é isso. É a gente ter a forma que a gente quiser, gorda, magra, é a gente ter cabelo longo, cabelo liso, cabelo loiro, cabelo grisalho, cabelo curto, não ter cabelo. É a gente ser dona da gente. A gente ser dona da gente independentemente para quem a gente vai agradar. Ou quem vai esperar alguma coisa da gente. Então, é como eu falo, a gente está se rifando diariamente. Diariamente, a gente está se conformando dentro de uma lógica para alguém ou para determinada estrutura sem se questionar. Então, que pelo menos a gente tenha esse autoconhecimento, que a gente saiba que quando a gente está se rifando, porque a gente está se rifando, entendeu, Gil? Que seja para a gente conseguir essa liberdade, essa emancipação. Uhum. E aí, quando eu falo de se rifar, todo mundo está se rifando. A gente tem que se comportar numa lógica social. E essa lógica social exige da gente determinados comportamentos em determinadas estruturas sociais. É claro que exige mais de algumas categorias, como eu falei, Uhum. negros, mulheres, LGBTs, gordos, trans, e aí vai, que são mais demandados a se rifar ou se adequar ou se conformar a essa realidade. Então, que a gente entenda para que, de certa forma, a gente está adotando determinados discursos ou comportamentos para a gente não se alienar da gente. Porque aí, meu filho, quando a gente começa a querer agradar a Deus e o mundo, e a gente esquece que a primeira coisa, a pessoa que tem que ser agradada é a gente, aí a gente se perdeu no processo. Aí a gente vai ficar abraçado com mototáxi com o João, sabe? Nada contra os mototáxis, né? Mas vai ficar abraçado ali dentro daquela estrutura, acreditando que aquilo ali é o que valida a gente dentro da sociedade. Vou parar de falar porque eu falo pelos cotovelos. Não, Gente, de novo tranquilo. agradeço, viu? Um beijo. Só para ver se alguém mais tem comentário. E assim, complementando também, eu acho que o que choca tanto é o fato de. Acho que foi nesse sentido também o comentário de Lani, né? O fato da mulher tá. Assim, quando ela diz que vai rifar o corpo dela, ela tá dizendo que o corpo é dela, ela faz o que quiser com esse corpo. Então, isso incomoda, né? Ela tá dizendo que assim, o corpo não é de Sim, vocês, o corpo é meu, eu vou fazer o que eu bem entendo. Então, é isso que incomoda. Assim, como esse corpo não como esse corpo é propriedade sua e você faz o que quiser com ele. Não, esse corpo é da sociedade, esse corpo é para você cuidar do seu filho. Esse corpo é para você cuidar do seu marido. Esse corpo não é para você fazer rifa e ganhar dinheiro fazendo sexo. Não é para você ter prazer. E mais ainda, ganhar dinheiro tendo prazer. Esse corpo não é para você fazer isso. Esse corpo é para cuidar do seu filho e para cuidar do seu marido. Então, quando ela diz, não, esse corpo é meu e eu vou fazer como eu entendo, é isso que a cidade não aceita, né? A cidade enlouquece. inclusive a questão da quilometragem, né? O homem, quando ele tem várias relações sexuais, várias mulheres na vida dele, ele é o garanhão, ele é o Uhum, gostoso. Ele até desperta a curiosidade de outras mulheres. Ó, uhum, esse cara aí é bem cobiçado e tal. A mulher não. A mulher tem quilômetros rodados. É como ela fosse sendo desvalorizada a cada uhum, parceiro, a cada experiência sexual que ela tem. uhum, Então, muitas vezes ela tem.
experiências sexuais anônimas, ou ela fica com o cara, e eu estou aí fazendo essa releitura também agora, esse insight, e pensando já no meu padrão de comportamento, que eu vou mudar a partir de agora, mas muitas vezes fica com ele depois de uma festa, ou prefere ficar Uhum, num lugar mais reservado, para não ser mal falado. Olha que coisa louca. Em pleno uhum, 2020, né? A gente tem que pensar sobre essas coisas. Então, para a gente não ser mal falado, ou para a gente não ficar com fama de puta, com fama de uhum, fácil, com fama de piriguete, sei lá o quê, e não ser desvalorizado. O que seria esse desvalorizada? É um homem deixar de ficar com a gente porque uhum. nós somos de si próprios. Então, assim, são várias questões, são várias demandas que, se a gente for falando aqui para desconstruir esse diacho desse machismo, Uhum, é coisa para dedéu, mas é bem rico mesmo esses insights. E, de novo, tudo recai sobre essa questão. Ser dona de si, ser uhum. emancipada de verdade. O que é se emancipar de verdade em uma sociedade machista, em uma sociedade, às vezes, misógina, às vezes patriarcal? Então, esse emancipar-se é bem difícil. E se emancipar, inclusive, de nós mesmos, né? De nossos preconceitos, da forma como a gente foi docilizado e adestrado ao longo de nossa existência. Inclusive para não ter prazer, né? Porque Perfeito. todos os pontos onde a mulher tem prazer que é condenado. Ali, o sexo, ela na farra, ela, assim, ela com E as culpa. amigas, E tem a culpa, isso. filho. Não sei se vocês com homem Uhum. acontece isso, mas nós mulheres é muito comum a gente ter a ressaca moral no outro dia, principalmente a mulher que bebe. Porque a gente Hum, bebe, aí a gente se liberta, a gente fica altinha. Aí a gente faz coisas que jamais a gente faria, porque nós não fomos ensinados a isso. Então a gente sobe no palco para dançar, a gente entendi. pega, beija o cara em público, sabe? Pega o cara para dançar em público e beija o cara em público. Se a gente não faria isso se a gente estivesse muitas vezes sóbria. A gente dança até o chão. Aí no outro dia, meu amigo, quando passar a cachaça, vem a ressaca física, mas vem a moral, vem aquela porra daqueles Aham. flashbacks, ó. E aí também é uma questão curiosa, talvez o homem tenha ressaca moral, mas a ressaca moral da mulher as meninas rindo aqui, ó, é 10 vezes pior. Porque a gente fica, meu Deus do Sim. céu, eu fiz isso, meu Deus do céu, eu fiquei com fulano de tal, meu Deus do céu, eu falei com. Entendeu como é? Meu Deus, eu dancei Aham. até o chão. E aí o colega manda os vídeos, a gente dançando até o chão e tal. Então é bem interessante isso, cara. A questão do Aham. recato, da moral. E eu parei para pensar nisso aqui agora, viu, meninas? Uhum. Será que o homem tem ressaca moral? Será que os caras têm a Raramente. quantidade de ressaca? Aí, ó. Será que a quantidade de ressaca moral que nós temos você vê coisinhas bobas, pequenos códigos, né? Como a gente é oprimido. Eu acho que até Só... teria por outros motivos. Sim. É, eu acho que por outros motivos, mas não sei, assim, eu raramente tive Não, ressaca moral. provavelmente pode ter ressaca moral. Deu em cima da amiga de não sei quem, deu em cima, não, né? Não, pode ter Pode ser. extrapolado. Mas a Eu não me quantidade. recordo de Aí, ter ó, que tido. bom, você é um bêbado comportado. Você não é certo. Eu não Você não é. sei. E aí também outra questão a quantidade, e aí eu falo de um tema que eu me identifico como alcoólatra, então é uma relação também importante, só aí, desculpa falar disso, mas falando do álcool na coisa, eu acho que é importante falar dessa glorificação da bebida. Por causa da minha timidez, que muita foi construída em cima desse recato que eu tinha que ter, eu descobri o álcool como instrumento de libertação. E aí, Tá. para me libertar, eu precisava beber muito. Olha que coisa doida. Então, você vê que está tudo interligado. Então, para eu ir para determinados espaços sociais, eu precisava beber. Para eu me relacionar com homens, para eu me relacionar sexualmente, para eu ficar com outros homens, eu precisava estar altinha. E aí, é claro que esse altinha não existe um termômetro. Às vezes, eu estava autona demais. Isso é bem interessante. Então, a ressaca moral talvez também venha disso. Do excesso que às vezes nós cometemos na questão da bebida, para realmente a gente conseguir se libertar desses mecanismos que conscientemente a gente ainda não conseguiu fazer. E muitas mulheres fazem uso do álcool dessa forma ainda, e aí é claro que vira um hábito, e vira uma doença, e vira um Uhum. desvio. Então tudo isso tem que ser pensado também, como eu te falei, é muito complexo, é muita informação, É, né? sim, sim, sim. Não, e para o homem o universo é totalmente diferente. Assim, eu não posso falar por Até o todos. fato de ficar bêbada, exatamente, a mulher ficar É. bêbada é feio, né? É ridículo. Então, até o ficar bêbada, você precisa ter uma etiqueta. A mulher ficar bêbada, ela não pode mostrar que está bêbada. Ela tem que estar em condições. Ou então as amigas tentam esconder logo, sabe? Ou levar, tirar dali
para não expor aquela pessoa, as amigas de verdade, né? Quem tá pouco se lixando quer botar no fogo mesmo. Não pode beber igual a homem, exatamente. E é isso, Interessante. o filme traz isso com uma leveza. O filme traz isso. Assim, fala, olha, você é mulher, você pode fazer. O filme retrata com beleza essas cenas. O filme retrata com beleza tudo isso. Foi isso que me chamou a atenção no filme. Retratar com beleza isso no homem é comum. Retratar isso na mulher, mas mal, também é comum. A mulher que sofre, a mulher que ela tem um problema porque ela bebe, a mulher que ela tem um problema porque isso. E Hermila, ela não tem um problema porque ela bebe, né? Ela é a festa. Exatamente. Ela tem ali um momento de prazer dela, lúdico. Inclusive, Então, o sexo também é muito tranquilo em relação a tudo. Eu falei, eu não isso, vejo ela tendo muito prazer sexual ali naquelas questões, mas também não é aquela coisa que ela também está se demonizando. Não, sexo, entendeu? Eu não isso. vejo esse drama. Isso, na cena, inclusive, da rifa, a impressão que eu fiquei é que foi mais constrangedor para ela dançar para um desconhecido, que é quase você despiar a alma, Sim. dançar, né? Do que fazer o sexo com o desconhecido. A impressão que eu tive naquele momento é que ela ficou mais constrangida em dançar, ou talvez beijar na boca, mostrar que há amor ali, do que no sexo propriamente dito. Não, e Assim, sabe o que eu acho engraçado? É que eu acho que ela não ficou nem constrangida, ela ficou de saco cheio. Tipo assim, porra, velho, eu ripei, pode foi ser o sexo, também. eu não ripei a dança, entendeu? Não é? A Aham, impressão que me dá, essa tranquilidade mesmo. Eu falo, porra, velho, eu não rifei a porra da dança. aham, Eu ripei sexo. Isso aí não vem. Aí ela, tá, vou dançar lá, vou fazer o pacote. uhum, Mas de forma tranquila, como você falou. Não é uma coisa traumática ali, não remete isso a gente. Né? Apesar que a gente fica torcendo para ela fugir. Porque o sexo pra gente é tabu na construção isso. romântica da mulher. Uhum, Conspurca a mulher imaculada era a donzela, a virgem, né? A visão romântica do romantismo das escolas literárias, da uhum, Idade Média. Então, a mulher digna do amor cortês, de ser cortejada por um homem, ela tinha que ser pura. E aí, aquela questão também dos valores que a gente fala da mulher ser rodada, desvalorizada quando tem relação sexual. Então, toda essa construção aí, cara, é histórica. Então, é pano uhum, para mão. A gente pode ir resgatando isso aí. Então, o fato dessa construção, dessa leveza, como você fala. E assim, muito bacana, porque o cara sabe que ela se rifou, o João. E aí uhum. ele fala, né? Ia ser bacana por causa disso. Ele fala, vou comprar essa porra dessa rifa toda, né? E coitado, ele provavelmente não tinha dinheiro, que se ele tivesse, talvez ele fizesse isso mesmo. E assim, mas mesmo assim, ele vai atrás dela, mesmo depois Isso. dela ter sido conspurcada, se, né, maculado com o corpo dela para outro homem, dentro do viés patriarcal, machista que eu falo, ele vai atrás. Isso é bacana também, porque é leve nesse sentido. Ele queria a Isso. mulher. De um certo modo, a própria Hermila desconstrói o João, né? De um certo modo, é ela, assim, isso não é no filme, não é ela dialogando, no filme não é desse jeito, mas ela desconstrói ele assim, de todos os valores que ele tem no ambiente machista, etc e tal, e esse amor que brota nele por ela, e que ele reconhece como um amor verdadeiro, é isso que vai desconstruindo ele. Então a cena final, de novo a gente volta para o clássico do road movie, é o cara indo embora e a mulher correndo atrás. Essa é a cena clássica, né? O cara vai embora e a mulher corre atrás. Nesse filme, ela vai embora e ele corre atrás. Mas assim, também não é uma coisa dele acusar, não é uma coisa. De um certo modo, ele se desconstrói também. Então é isso que eu achei genial no filme. E é um filme que não. Quem acompanhou a live passada, assim, a gente comentando que foi Saramago, né? Então tinha muita coisa de assim. Até no meu comentário talvez isso fique evidente. A cegueira simboliza isso. O cachorro simboliza isso. O não sei o que, a cena das mulheres carregando a outra, simboliza isso. Nesse filme, ele não tem tanto. Assim, ele tem um Sim. simbolismo ou outro, mas assim, o filme fala por si. Assim, o filme usa de uma linguagem, constrói uma linguagem de signos que fala por si. A gente não precisa. O que é que
sei lá, a Hermila simboliza, assim, a gente É, olha, a gente vê aquela pessoa viva, João, a gente vê aquilo ali. A festa, a gente vê a relação entre elas. A gente aqui na live, a gente está falando, isso remete a isso, remete àquilo, mas para quem assistiu, é muito simples. chega, né, e chega de modo muito forte. Então, assim, não é um filme, foi uma coisa que você falou, né, da beleza padrão. Então, assim, não é um filme que tem beleza padrão, mas é um filme que tem personagens reais. Os personagens são muito reais naquele filme, né? Os Perfeito. personagens são muito... Assim, a gente olha, a gente enxerga a Ermila Ele ao nosso mostra o redor. belo, e é o belo. Isso. E aí a lindeza desse filme é porque ele mostra Uhum, isso de uma forma respeitosa, de uma forma idílica, sabe? Como eu falei, uhum. ele não glamoriza, mas ele também não deforma. Ele não transforma a Isso. pobreza em risível. Ele não Isso. Não é transforma. caricato. Não é caricato, exatamente, não é risível. Então é muito lindo, é poético, é um Uhum. recorte. É um recorte da vida real. Sabe? Eu Ah, acho que uma seria figura isso. curiosíssima que é a da Georgina, que era prostituta, que também não está Sim, caricato no filme. Assim, mostra que ela tem uma coisa de fazer sexo com os homens e ganhar dinheiro com isso. Sim, ninguém tem nada com isso. Ah, e se ela sente prazer, para ela, melhor ainda. Então, mas é tabu na sociedade se falar, mas ela sentiu prazer naquele ato. Não, acho que se ela sentiu prazer naquele ato, melhor ainda para ela, né? Tá certo. É, mas, assim, o fora, ela é uma pessoa normal. Assim, ela não exato. é, assim, não é caricato, ela é normal, ela tem amigas, ela se preocupa com as amigas, ela se preocupa com a Hermila, ela se preocupa com Maria, ela tem, assim, ela vira para a Hermila e fala, ó, muda essa cara que a gente vai sair hoje para curtir, fica alegre, toma uma cerveja aí que tá paga, então, Só para falar dessa cerveja que eu tô lembrando, essa questão do prazer, eu acho que ela também não se diverte tanto nessa questão dessa profissão dela, não, porque tem não, uma tem umas cena que ela cenas que, pega cerveja, você lembra? Ela bochecha, então assim, sim, provavelmente ela nem fez tudo sexo são oral com o flores. caminhoneiro, fortíssima, né? Ela fez sexo oral com Aham, o caminhoneiro, ela pega a cerveja, bochecha e joga fora, e é, cospe como se tivesse, né, o nojo ali isso, da boca. Então, assim, é bacana também esses simbólicos, aham. porque é interessante. Não, nem tudo são flores também, né? Sim, Eu falei que se em algum momento ela sente prazer, que para a sociedade seria um tabu, sim. né? Eu acho que não. Agora, claro, vai ter momentos que é aquela cena da cerveja que ela cospe, talvez a maior É. parte dos momentos, E né? lembrando que, infelizmente, a maioria das mulheres e dos travestis que são levados à prostituição é porque não houve opção. Então, com certeza, a grande maioria não faz aquilo ali por prazer. Uhum, Eu tive a oportunidade, eu falo que todo mundo devia visitar um brega, eu visitei um brega aqui uma vez aqui em Piauí, e aí eu conversando, as histórias dessas mulheres são muito sofridas. Geralmente são uhum, mulheres que engravidaram, e aí, claro que quando eu entrevistei, isso eu estudava na UNEB ainda, então foi quase 20 anos atrás. Não, 15 anos atrás. E aí, elas falando sobre isso, que elas foram rejeitadas pelas famílias. E aí, de novo, a prostituição vem como uma opção para mulheres pouco uhum, escolarizadas, pobres, abandonadas pela família, para poder ganhar vida. uhum. Então, a maioria das pessoas que estão nessa vida mas também de não ficar glorificando a Isso, prostituição como exatamente. algo Aham, libertário, como algo uhum, não é isso que você está falando. Realmente é um absurdo, porque nós temos um Estado que não olha para essas pessoas. Aí eu lembro de Jean Willis, que lutou durante muito tempo para tentar transformar, esqueci o nome da lei, Lei Gabriela alguma coisa, que era para profissionalizar as prostitutas, que era para dar direito às prostitutas. E nós não conseguimos, eu falo muito de Jean Willis, porque Jean Willis pegou as pautas mais difíceis, parece que Jean Willis queria mesmo, coitado, virar, ou ele não sabia que ele ia virar, porque ele defendeu essa Gabriela Leite, não vou lembrar o nome agora da lei, o direito trabalhista e garantias para as prostitutas. Ele defendia, ele trabalhava com a questão do corpo, né, do direito ao aborto, ele defendia as religiões de matriz africana, ele defendia a descriminalização da maconha. Você pensa, cara, o cara foi contra-hegemônico total, um gay sendo contra-hegemônico. Então, hoje em dia, para a gente entender o ódio, eu consigo entender muito claramente esse ódio contra Jean, porque Jean ele pegou todas essas pautas que são antipáticas dentro da sociedade. Então, é muito importante fazer esse recorte. A prostituição, ela vem do abandono, mas não só do abandono
familiar, mas do abandono do Estado. Porque o Uhum. Estado não oferece a essas mulheres e ao público LGBT condições de continuarem a ter sua vida caso sua família, que deveria ser o primeiro suporte, não as dê. Então, Uhum. por causa da sociedade fascista, preconceituosa que nós temos, essas pessoas são abandonadas à própria sorte e aí busca a prostituição. Só para também E não depois. ficar a gente criando esse Aham, ideal, né? isso, exatamente. Exatamente. E depois são condenadas novamente por isso, né? Sim, sim, e São aí é condenadas uma vida. novamente. É. Exatamente. Só para a gente, acho que finalizar aqui, tem. Tamires chamou a atenção para a questão da avó, né? Que quando ela disse que volta para buscar a avó e a tia. É, que também é outro marco no filme, na relação que elas estabelecem entre si, é de uma cumplicidade muito grande. Eu acho que uma das cenas mais marcantes também foi a da avó, não quando a avó é expulsa, mas quando a avó aceita de volta, porque ali a avó, claro, teve toda uma criação, todo um conjunto de valores, etc. e tal, mas a avó entende, assim, com todos aqueles conflitos, a avó entende a situação e pede para ela voltar. Então, é uma cena de muita cumplicidade, aquela coisa da avó cobrindo ela E a gente não sabe o que aconteceu com a mãe no de frio. Jamila, com a mãe de Hermila, com a mãe de Isso. Hermila. A gente não sabe se ela morreu, se ela abandonou a Uhum. filha, a gente também não sabe. Essa mãe não existe. Isso, é. Então, assim, é um filme de mulheres fortes, né? Seja a avó, seja a Georgina, seja a Maria, seja a própria Hermila. Então, é um filme de mulheres fortes. O núcleo central é um filme de mulheres fortes, né? Com toda essa cumplicidade que existe entre elas, essa compreensão mútua que se dá com todos os conflitos, mas é muito marcante aquilo. Eu também gostei muito dessa relação dela com a avó. E Matheus Barreto aqui também falando de mulheres que sofrem assédio de todos os tipos e que a Sim, gente, homem, não imagina. Realmente, com certeza. tem muita coisa de assédio que as mulheres passam que a gente não faz nem ideia. Então, algumas dessas coisas que eu acho que vários homens, e eu também, demoraram a perceber é a preocupação que a mulher tem em andar sozinha na rua de noite. Coisa que às vezes a gente até tem, não é que a gente não tem, às vezes a gente até tem, mas de ser assaltado. Desnotado, exatamente. A gente Não tem tem nada a esse. ver com a preocupação da mulher. A mulher assaltada é o de menos. Ou a gente torce para isso. Olha que Isso. loucura. A gente fica, Aham. meu Deus, tomara que seja só roubo, porque a violência e do estupro, a morte, né, os Uhum. feminicídios são terríveis. Então é muito doido isso. E no trabalho, e na família, e em relação entre amigos que se pensa que é amigos. Então, assim, isso para mim marcou, né? No filme também, que tem todas essas relações. E é por isso que eu falei, assim, não é um filme que. Me parece que é um. Assim, como é difícil, como é muito mais difícil para a mulher conseguir essas coisas, que se fosse um homem, seria simples. Aqui, Um malmente minuto dava um de. filme, É, normalmente daria um filme, ou se desse um filme seria bem clichê, ou teria que ter um cineasta muito bom para fazer daquilo um filmaço, como o Sérgio Sueli foi. Essa história é muito melhor contada dessa maneira. Então, gente, ó, tá te falando. Desculpa, só para te interromper, eu sei que a gente vai encerrar, mas só que tá te falando uma coisa que é interessante. Quando me separei, parecia que eu era um objeto na prateleira de um mercado. Quando era casada, era Dona Tatiana. Depois que ficou solteira, e aí, gata? Então, né? É aquela questão, é você para ser validada, ser respeitada, você tem que ter um homem. Depois, aí, isso. você tá a própria sorte, estando de qualquer jeito, né? Papel na ventania. E é Porque, bacana. na verdade, está respeitando o outro homem, né? Exato. Mas é gata mesmo, viu? Tem que ser chamada de gata mesmo, porque é maravilhosa, maravilhosa. Viu? Então, gente, Ariana, você quer encerrar? E eu só digo boa Pronto. noite. Não, Ou... você, Dê você aí. encerra. Não, você encerra. Só quero agradecer de novo o carinho, de novo o aprendizado, porque eu tive vários insights aqui, depois de sua fala e ao longo aqui da nossa conversa e da conversa com o pessoal. E é fantástico, porque toda vez que eu venho para um encontro desse, eu saio melhor. Eu aprendo um pouco mais. Então,
Me chamem mais vezes para ouvir ou para dialogar. Vou tentar me fazer presente nos próximos. Estou num corre aí porque eu estou em pré-campanha, porque acho importante nós mulheres começarmos a ocupar esses espaços. O espaço político também é um espaço machista, então a gente precisa também entender que esse espaço tem que ser ocupado pelo diferente, por outras estruturas, mulheres, LGBTs, pretos, periféricos, povo do campo, porque a política está complicada exatamente porque a gente está nesses espaços de poder validando esse patriarcado. Só homens brancos, ricos, empresários é que ocupam essa maioria desses espaços. Então, sempre bom estar presente aqui e podendo dialogar e podendo lembrar que o papel de mulher é aonde ela quiser. Nós, mulheres, Exatamente. precisamos começar a ter voz, precisamos ter orgulho de nosso corpo, e a gente precisa entender que o espaço político não é só o espaço institucional. O espaço político é onde a gente está. Então, que a gente comece a entender, como o Matheus falou da questão do assédio que as mulheres sofrem, que a gente comece a perceber que quem barra o assédio somos nós. Então, que a gente comece a ter nosso corpo como instrumento político, nossa voz como ferramenta política dentro da universidade, dentro do ambiente de trabalho, dentro do ambiente familiar, dentro da política institucional. E para isso, meus amores, é estudar, aprender, sororidade, como o Tamires falou, troca. E aí fica o convite para 2 coletivos feministas aqui maravilhosos. Que bom que eu lembrei disso. Que é o Comuf, o coletivo Denise Santiago, que é maravilhoso, que eu fui acolhida e faço parte, e sou apaixonada, né? Paloma, Lorena, Paty, tem um monte de gente maravilhosa, não vou ficar falando o nome, não, senão é complicado. Estavam presentes agora há pouco. Exato. E o Mulheres Inteiras, que também, quem tiver interesse, pode me procurar. Que também, e o bacana do coletivo, Gil, é porque é anticapitalista. Porque a gente aprende a ter hierarquia. Associação, cooperativa, não sei o quê. É tudo assim, presidente, diretor, secretário, não sei o quê. Coletivo não, é horizontalizado, meu amigo. Todo mundo é cacique e todo mundo é índio. Então, é o Ubuntu. Até isso é um exercício bacana no coletivo. E quem tenta hierarquizar um coletivo não pode. É errado. Coletivo, olha o nome, gente, coletivo. Não pode ser centralizado em uma pessoa. É um grupo de pessoas. Então, é maravilhoso, porque esses 2 espaços são isso mesmo. São espaços de mulheres que se ajudam. Então, quem tiver interesse, o Mulheres Inteiras e o Denise Santiago promovem, inclusive, grupos de formação, grupos de discussão. Hoje nós tivemos mais cedo uma com a psicóloga da UFBA, falando sobre a questão do corpo gordo. O corpo gordo da mulher, porque é uma outra violência que a gente sofre, que é a violência estética. Da gente ter toda a violência que o homem sofre na sociedade, a gente sofre triplicado. Né? Então é bem interessante isso. E dia 15 de agosto, nós teremos um encontro sobre Ana Beatriz. Ela é uma jurista de Portugal. Ela vai falar para a gente de lá, que trabalha com a proteção da mulher. Vai explicar como é a rede de proteção que funciona com as mulheres em Portugal e vai explicar quais são as estruturas que lá estão para, de certa forma, inspirar a gente, mulheres aqui, dentro de Piauí, a gente começar a pensar em criar essa rede de proteção aqui, porque os mecanismos legais existem. E aí, é claro que a gente também vai chamar lá na Crisol com a Tamo Juntas, que é um órgão de direito de advogadas, para a gente entender que esse espaço nosso, como eu falei, de político, a gente tem que entender, gente, que não é só a nossa voz e nosso corpo, a gente precisa também doar esses privilégios nossos que nós temos para ajudar outras mulheres que não conseguem nem sair do jugo da violência. E aí é bom a gente aproveitar isso, porque Hermila pôde, mas várias outras mulheres estão presas dentro de teias abusivas, de teias de violência, e a gente precisa ajudar essas mulheres dentro dos nossos espaços. Desculpa, mas é porque eu lembrei dessas coisas agora e achei importante falar, tá bom? Mas eu já estou agradecendo. Beijo no coração. Tranquilo, mas muito obrigado, Ariana, por aceitar o convite. Muito obrigado pelo debate, pelas informações que você trouxe. Muito obrigado também pelos informes finais, que são importantes também, registrar a presença dos coletivos. E é isso, né? Realmente agradeço bastante, foi muito produtiva a live, principalmente para o público mais interessado, que é o público feminino, que está aí, se manifestou bastante agora na sua fala final. E é isso, assim, agradeço
Aproveito a ocasião também para convidar os que estão presentes à próxima live, que será na semana que vem, sábado novamente, com o filme A Onda, para discutirmos a ascensão de grupos totalitários ou de grupos fascistas, com o debatedor que será Carlos Inácio Coelho Neto, que é mestre em filosofia, mas que é mais conhecido por seu trabalho no jornalismo musical com o site Ogam Pazan. Então, tem também um podcast de cinema e futebol que se chama Footloose, que também é muito bom. Legal. Então, gente, a gente fica por aqui. Até a próxima. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado a Ariana por aceitar o convite e pelas explicações maravilhosas que você deu. Então é isso. A revolução Tchau, vai ser tchau. feminina. Até a próxima.